Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a COP29, realizada na cidade de Baku, capital do Azerbaijão. Lembrando que a Conferência das Partes, também conhecida como Conferência do Clima, ela é realizada a cada ano num determinado país. Por exemplo, no próximo ano, 2025, nós teremos a COP30, que será realizada na cidade de Belém, capital do Pará. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então aqui nós temos a logo da COP29. Então, moçada, antes de falarmos em si sobre a COP29, esse encontro contou com a participação de representantes de 197 países. Infelizmente, no meu entendimento, presidentes das mais importantes nações do mundo, dos mais importantes países do mundo, não compareceram a esse encontro. E isso, de certa forma, no meu entendimento, acaba enfraquecendo as ações que possam ser executadas ou colocadas em prática para mitigar as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Nós tivemos até mesmo o encontro do G20, que ocorreu basicamente no mesmo período em que estava sendo realizada a COP29. Eu achei que essa data para o encontro do G20 foi inconveniente. No meu entendimento, eu achava melhor que o G20 pudesse ter sido antecipado ou a COP29 pudesse ter sido antecipada para que nós pudéssemos contar com presidentes das mais importantes nações ou países do mundo, para que então nós tivéssemos, através desse encontro, por exemplo, de repente, adoção de mecanismos mais eficazes, de medidas mais eficazes para combater as mudanças climáticas em curso em nosso planeta. Então, antes de falarmos propriamente daquilo que foi decidido lá na COP29, pelo menos aquilo que é considerado de maior relevância, é preciso mostrar a vocês o que está acontecendo com o nosso planeta. E eu comecei aqui mostrando algumas áreas da Terra que registraram nos últimos anos recordes de temperatura. Não temos ainda dados aqui de 2024, mas temos dados de 2020, 2021, 2022, 2023, enfim. E vocês podem perceber de uma forma bem clara e objetiva que esses recordes de temperatura estão ocorrendo nos diferentes continentes. Aqui não traz, por exemplo, a Antártida, mas até mesmo a Antártida, o continente gelado ou o deserto gelado, tem registrado, pelo menos na sua parte ocidental, uma gradativa elevação da temperatura e tem registrado recordes de temperatura e, consequentemente, nós temos com isso um padrão que está sendo bem definido, que não é possível você contestar, que existe
uma mudança climática ou existem mudanças climáticas em curso no nosso planeta. O que mais me chamou a atenção aqui foi esse recorde de temperatura lá no Canadá. Aqui foi na cidade de Limpton, 49,6 graus. Eu estou falando do Canadá porque o Canadá, além de se encontrar numa zona temperada, aqui em cima no norte do Canadá, ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico. Quem é que poderia imaginar que um dia alguma localidade do Canadá registraria uma temperatura máxima na casa dos 50 graus? Foi quase 50 graus. Algo extremamente absurdo. Aqui não cita, mas aqui em cima, na Rússia siberiana, nós temos uma localidade chamada Verkhoyansk, que registrou temperaturas de 37 graus. Eu estou falando de uma localidade localizada ali nas imediações do Círculo Polar. Então, estamos verificando que em todos os continentes, recordes de temperatura têm sido registrados. Aqui no Brasil, por exemplo, olha, eu sou professor de geografia há 43 anos, quase 44 anos, em sala de aula. Então, consequentemente, quando você falar, olha, a temperatura mais alta registrada no Brasil, isso lá nos idos do final da década de 80, início da década de 1990, era a cidade de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, com uma temperatura de 43 graus. Hoje nós temos recordes de temperatura aqui no Brasil que tem registrando mais de 45 graus em diferentes cidades, em diferentes estados e regiões do país. Então existe um padrão de aquecimento, de elevação gradual da temperatura do nosso planeta que não é discutível. Você não pode negar que a Terra está passando por um processo de transição climática e essa transição climática ela está tendo a contribuição do ser humano, seja ela, através das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera que continuam aumentando, sejam elas resultantes do desmatamento que ocorre na América, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, enfim, sejam elas também derivadas, do aumento do consumo de fontes de energia de origem fósseis, que são responsáveis pelas emissões de parte dos gases do efeito estufa. Enfim, nós temos, portanto, um padrão bem deliberado, bem definido, que está, através dos dados, nos fornecendo as informações necessárias para que possamos discutir não só essa questão que envolve as mudanças climáticas, como também as ações de mitigação dessas mudanças climáticas, de forma a reduzir os impactos dessas mudanças climáticas, venha a ser no meio ambiente, venha a ser na sociedade, na economia, enfim. Aqui nós temos, por exemplo, 2024 caminha para ser o ano mais quente da era industrial. Então aqui nós temos dados de 1980 a 2024, que não fechou ainda, Então você já tem aqui o ano de 2024, por exemplo, com essa barrinha vertical vermelha, nos fornecendo um indicativo de que, de fato, o ano de 2024 será o mais quente registrado na era industrial. Sendo assim, pelo próprio gráfico que está aqui à esquerda, você observa esse padrão de aquecimento. Claro que você tem anos mais quentes, tem anos mais frios, o clima ele não mantém assim, por exemplo, um padrão definido e constante todos os anos. Então existe uma oscilação, mas o que você pode perceber da década de 1980 até o início da década de 2020 é que existe esse padrão de elevação gradual da temperatura. E através desse outro gráfico aqui, nós temos aqui os dados
com essas linhas, as linhas cinzas, né, indicam os anos antecessores, a linha cor de abóbora indica 2023 e essa linha mais escura o ano de 2024. Então você já percebe, por exemplo, que no dia 21 de julho de 2024 nós registramos o dia mais quente até então verificado na era industrial. Ou seja, existe esse padrão de aquecimento da temperatura e nada melhor do que os dados que são fornecidos por diferentes institutos meteorológicos, diferentes cientistas, para que nós possamos, através desses dados, corroborar com o esclarecimento junto àqueles que seguem o sinal, aqueles que seguem o canal, aqueles que assistem minhas aulas em sala de aula, que existe uma mudança ou um padrão de mudanças climáticas em curso no nosso planeta e que isso é indiscutível, tá? Eu falo isso porque, infelizmente, existem, até mesmo no campo científico, um grupo de pessoas negacionistas que não conseguem entender o que está acontecendo com o nosso planeta. Claro que a Terra ela tem períodos cíclicos de aquecimento e resfriamento, teve isso ao longo da sua história e terá isso no futuro. Mas nós não podemos também, isentar o ser humano, por exemplo, das mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Aqui nós temos um outro elemento, um outro dado muito importante, que é a concentração de CO2, partículas por milhão, ppm, na atmosfera. Bateu recorde em 2024. Então aqui nós temos esse gráfico, Essa linha aqui é de 2020, então repare que já está bem além dessa linha de 2020. Então, como é feita essa medição das partículas de CO2 por milhão na atmosfera terrestre, na baixa camada da troposfera? Isso é feito lá no Monte Mauna Loa, que é um vulcão havaiano. Por que essa medição é feita lá? Porque o arquipélago do Havaí está lá no meio do Oceano Pacífico, entre a América do Norte e o continente asiático. Então, numa área onde a influência das emissões de gases do efeito estufa, principalmente aquelas derivadas da queima dos combustíveis fósseis, é mínima. Então, por isso que se escolheu essa localidade, que é uma localidade que não sofre tanta influência assim da ação antrópica, para fazer essa medição. Claro que essa medição de CO2 ela vai variar. Se você, por exemplo, fizesse uma medição da concentração de CO2 lá na Antártida, seria bem menor, até mesmo porque o continente gelado está muito distante das principais fontes de emissão dos gases do efeito estufa, nesse caso aqui o CO2, que se encontram lá no hemisfério norte, onde temos os países mais industrializados e aqueles que mais utilizam combustíveis fósseis no mundo. Lembrando que o CO2 é apenas um dos gases do efeito estufa. Nós temos os óxidos nitroso, nós temos o metano, nós temos o CFC. Então, na verdade, o efeito estufa ele resulta da combinação das emissões de gases que derivam principalmente das práticas humanas. Agora, que nós temos que destacar que as emissões de CO2 têm um papel muito importante, muito relevante nessa questão do aquecimento global e, em função disso, das mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta, isso também ninguém, na sua sã consciência, pode negar. Aqui nós temos a elevação da temperatura da superfície no mar. Uma coisa está condicionada à outra. A partir do momento que nós temos uma elevação gradual da temperatura média da troposfera, logicamente que você terá uma elevação gradual da temperatura média da superfície do mar.
Então aqui nós temos também esse gráfico, repare aqui que nessa linha escura a variação da temperatura do mar no ano de 2024, claro que aqui nós temos dados, né, referentes a maio de 2023, nesse ponto aqui dá certo, em comparação a maio de 2023, repare que a água do mar está bem mais aquecida. Se já em 2023 a temperatura do mar bateu recordes, o mesmo está acontecendo no ano de 2024, repare, nós precisamos de dados mais atualizados, mas esses dados também são de 2024, então, pela tendência natural, nós teremos também o ano de 2024 registrando a temperatura na superfície do mar mais elevada até então verificada pelo homem. E aqui nós temos, né, a imagem do nosso planeta aberto, o planisfério aberto, essa cor que oscila do caramelo para a cor mais escura indica temperaturas na superfície do mar acima da média, repare aqui, ó, acima de 0 graus, né? E você vai perceber com muita clareza que a maior parte dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico tem registrado temperaturas médias acima. Então, repare que apenas algumas áreas aqui do Oceano Pacífico, né, nessa tonalidade azulada, e nessa conexão do Índico com o Pacífico, e alguns pontos aqui do Atlântico Norte, perto ali do litoral nordeste dos Estados Unidos, que dentro desse mapa tem temperatura abaixo da média, é assim mesmo, muito pouco abaixo da média. Então, essa temperatura gradual das águas dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico também contribui para a elevação da temperatura do ar atmosférico. Por quê? A água do mar mais aquecida irradia mais calor para a atmosfera. A água do mar também mais aquecida, ela promove maior evaporação, deixando o ar mais úmido. Então, calor e umidade são dois elementos importantes para a formação de sistemas de chuvas, inclusive sistemas de tempestades em diferentes regiões do planeta. E claro que a elevação da temperatura da água do mar também tem um forte impacto no ecossistema marinho, sendo o mais importante, por exemplo, a morte dos corais, que vem acontecendo em todos os oceanos. O branqueamento dos corais é um indicativo da sua morte. Aqui nós temos secas pelo mundo, apenas alguns exemplos, né? Então, aqui, por exemplo, oeste dos Estados Unidos, norte do México, passam por seu período mais seco em 1.200 anos. Quem está falando isso não é o professor Eugênio Bastos, e sim a comunidade científica. Produção agrícola depende da água do Rio Colorado, que está secando. Então, isso tem um forte impacto na agricultura localizada aqui no sudoeste dos Estados Unidos e no norte do México. Então, essas secas estão se tornando cada vez mais prolongadas e estão ocorrendo com uma frequência também cada vez maior. Aqui nós temos alguns impactos, né, dessas secas em lagos como o Meade e o Powell, lá nos Estados Unidos, com imagens de 2020, 2022, 2017, 2022, onde de forma comparativa você pode perceber com muita clareza a redução da superfície ocupada por esses lagos. Então, isso se deve o quê? A redução do quantitativo de chuvas, claro que também atrelada, né, no meu entendimento, ao maior uso da água para irrigação de lavouras, até mesmo porque essa região aqui do sudoeste dos Estados Unidos, por onde passa o Rio Colorado, tem um clima semiárido e, consequentemente, a partir do momento que a irrigação e a agricultura comercial ela se expande nessa região, uma demanda maior por água aumenta, o que vai também impactar no quantitativo de água que ingressa nesses dois lagos, assim como também ocorre em outras regiões do mundo. Aqui nós temos, por exemplo,
Secas pelo mundo. China, Índia e Vietnã. China, país vive a onda de calor mais intensa de sua história recente, inclusive com localidades na Índia registrando temperaturas de 48, 50 graus em algumas cidades, em algumas províncias chinesas, né? Várias províncias determinaram o racionamento de energia. Volkswagen e Foxconn, por exemplo, interromperam a produção. Então, isso por quê? Por causa dessas ondas de calor, por causa da redução da quantidade de chuva e, consequentemente, isso também tem impacto aonde? Na agricultura. Lembrando que a China é o país que tem uma das maiores populações absolutas do mundo, só perde para a Índia. São mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Aqui na África, pior seca em 40 anos pode se prolongar até dezembro. Aqui, o Chipre, a região do Chipre da África, nós temos aqui a Somália, a Etiópia, o Quênia, exemplos de países que têm sido castigados por uma seca bastante prolongada, o que inclusive tem contribuído para o aumento dos índices de subnutrição e fome nesses países. Lembrando que, na atualidade, de acordo com os dados da FAO, nós temos cerca de 733 milhões de pessoas convivendo com o problema da fome no mundo, e parte dessas pessoas, uma parte até considerável, vive no continente africano, nessa região que normalmente é castigada pela seca e que vem sofrendo os efeitos das secas mais prolongadas em razão das mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Aqui nós temos, né, a seca na Europa, né? Então, repare, anomalia no armazenamento de água. Esse mapa eu achei bastante interessante. Então, você percebe, né, que esse problema dentro do continente europeu pegou aqui áreas como a França, como a Alemanha, como a Polônia, a Europa, né, de uma certa forma central, a Europa oriental, que são áreas, inclusive lá ao lado da Rússia, que são áreas que estão sendo castigadas com maior frequência pelas secas. Quando você faz uma pesquisa, né, na internet sobre secas em diferentes regiões do mundo, você vê que isso está se tornando frequente e essas secas estão atingindo proporções maiores nos últimos anos em comparação aos anos antecessores. Então, isso também é um indicativo bem claro das mudanças climáticas em curso no nosso planeta, o que não dá para contestar, porque essas secas também têm causado enormes prejuízos para os agricultores locais, pecuaristas locais, têm gerado prejuízos para diferentes segmentos da economia, para a sociedade como um todo, uma vez que determinadas localidades, cidades, não só na Europa como no resto do mundo, em áreas que convivem com períodos secos prolongados, estão sendo obrigadas a conviverem com a questão do racionamento da água, e isso, de certa forma, gera não só um impacto econômico, mas também impactos sociais e impactos ambientais. Aqui nós temos a seca no continente americano, na América do Sul, aqui à esquerda, a seca aqui no Brasil, esse mapa aqui de 2023, mostrando aí a Amazônia Ocidental duramente castigada pela seca, que se repetiu agora em 2024, numa região onde nós temos o domínio do clima equatorial, ainda mais nessa área aqui, onde as chuvas são normalmente bem distribuídas. Agora, existe um padrão de mudanças climáticas que tem gerado, né, secas na Amazônia em áreas onde o problema nunca tinha sido verificado ou pelo menos registrado pela ciência. E aqui nós temos a América do Sul, entre esse outro mapinha aqui, mostrando, né, secas na América do Sul, no Brasil, na Venezuela, aqui na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, enfim. Então, aquilo que eu digo, as secas, elas geram enormes prejuízos, não só para os produtores rurais, mas também para outros segmentos da economia. E, além do mais, as secas combinadas com ondas de calor
elas direta e indiretamente contribuem para a eclosão e ocorrência de incêndios florestais cada vez mais devastadores, que têm sido responsáveis pela aceleração da destruição de diferentes ecossistemas mundo afora, causando a morte de milhões e milhões de animais e enormes prejuízos à economia e também à sociedade. Aqui nós temos os superfuracões, ciclones ou tufões, lembrando que são terminologias diferentes para o mesmo tipo de tempestade. Então, furacão é o nome que se dá no Atlântico, ciclone é o nome que se dá no Índico, tufão é o nome que se dá lá no Oceano Pacífico. Então, na medida em que os oceanos ficam mais quentes, e em razão disso, o aumento da temperatura da superfície do mar contribui para a irradiação de mais calor para a atmosfera e também contribui para o aumento dos padrões de evaporação da água, você tem um ar mais quente e mais úmido que, em determinadas condições atmosféricas, irão provocar a formação de tempestades violentas que dão origem aos furacões, tufões e ciclones. Então, o que você está verificando é que está aumentando a incidência, a frequência de super tufões, super furacões, super ciclones, que por onde passam em áreas ocupadas pelo homem, deixa um rastro de destruição, deixa um rastro de mortes, prejuízos de bilhões de dólares, enfim, como nós estamos percebendo com muita frequência, né? Essa imagem de satélite, inclusive, mostrando um dos super tufões que se formou em nosso planeta nos últimos anos. Aqui nós temos inundações pelo mundo em 2024. Inundações, elas ocorrem até mesmo porque nós temos anos mais chuvosos, anos mais secos, mas nós estamos falando de um padrão de aumento da intensidade e duração das chuvas em determinadas regiões do mundo. Eu aqui peguei aleatoriamente 4 imagens, essa aqui da Espanha, agora recentemente, há poucas semanas atrás, essa aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, essa aqui é da China, né? Agora no verão de 2024, essa aqui é de Porto Alegre, né? Março de 2024, e essa aqui lá nos Estados Unidos, rastro de destruição provocado pelo furacão Milton, que atingiu o país também algumas semanas atrás. Então, se nós pegássemos outras imagens, teríamos aqui centenas de milhares de imagens mostrando áreas que foram inundadas por chuvas torrenciais, que são chuvas fortes, que se estendem por um período longo, que deixam, né, esse rastro de áreas inundadas. Repare aqui esse amontoado de veículos que foram arrastados pela correnteza das águas de uma enxurrada, de uma torrente provocada por chuvas muito fortes que ocorreram em determinadas regiões da Espanha, principalmente lá no sul da Espanha. Tem uma aula até gravada sobre essas chuvas lá na Espanha, assim como tem aula gravada aqui sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, aula gravada sobre furacões nos Estados Unidos, enfim. Aqui nós temos o derretimento das geleiras e o avanço do mar. Então, o que tem se verificado? Aqui é a imagem da Antártida, né? Comparando 2015, mesma data, né? 28 de fevereiro de 2015 com 28 de fevereiro de 2023. Então, você observa que a quantidade de gelo no entorno do continente, ou seja, aquele gelo que está no mar, formando as banquisas, né? Reduziu de forma significativa. E esses recordes têm sido quebrados com uma frequência cada vez maior. Então, o problema que ocorre lá na Antártida também ocorre lá no Ártico. O degelo tem acelerado lá na Groenlândia, que vem perdendo rapidamente, né, as suas geleiras. E na medida em que você tem o derretimento das geleiras, aquelas geleiras que se encontram em terras emersas, a tendência natural
é que o nível do mar suba. E a subida do nível do mar também é causada pelo próprio aumento da temperatura das águas oceânicas, né? Então, você tem aqui nessa imagem mostrando, né, o recuo da linha da costa, né? Repare que essa área aqui, né, bem visível, na mesma cidade, bem visível, né? E você percebe o aumento do nível do mar e o avanço do mar. E existem vários trechos do litoral brasileiro, vários trechos do litoral em diferentes continentes do mundo, que o mar está avançando. É a combinação não só do aumento do nível do mar, como também da aceleração da erosão costeira. Os dois fatores estão atuando em conjunto. Aqui nós temos o desaparecimento de inúmeras ilhas, né? Várias ilhas no mundo podem desaparecer nos próximos anos. Aqui nós temos as ilhas, né, Maldivas, lá no Oceano Índico. Aqui nós temos as Ilhas Marshall, também corre sério risco de desaparecer. O arquipélago de Tuvalu, que inclusive já caiu em questão de concurso de vestibular, corre sério risco de desaparecer. Essas ilhas que têm áreas pouco acima do nível do mar, elas vão desaparecer. Não só em função da erosão costeira, mas também em função da elevação do nível do mar, resultante, né, do aquecimento global e, claro, do derretimento das geleiras. Aqui nós temos, né, o que foi debatido mais uma vez e que vem sendo debatido nessas conferências sobre o clima, a transição energética. É preciso reduzir as emissões de CO2 na atmosfera, porque o CO2 é um dos principais gases do efeito estufa. Então, quando você fala em desenvolver políticas de transição energética, é você desenvolver as fontes de energia limpas e renováveis. Então, aqui nós temos o exemplo painel solar, aqui nós temos exemplo de aerogeradores, aqui nós temos uma linha de transmissão de energia elétrica, né? Então, quando se fala em transição energética, é você desenvolver o carro elétrico para reduzir, né, consequentemente, o uso no mundo de combustíveis fósseis para veículos automotores. Quando você fala carro elétrico, pode ser carro, pode ser ônibus, pode ser caminhão, né? Hoje você tem o desenvolvimento da tecnologia do hidrogênio verde, né, que também vai contribuir de certa forma no futuro para a redução das emissões de gases derivados da queima de combustíveis fósseis. Então, eu acho que os países ou os governos dos países têm que assumir, como está sendo feito lá na União Europeia, os países do bloco, né, procurando, através da transição energética, reduzir a dependência do uso de combustíveis fósseis através do emprego de fontes de energia limpas e renováveis. Isso foi debatido lá na COP29 e há um compromisso dos países, não vou dizer todos, porque nem todos os países do mundo, a maioria não tem condições para avançar nessa questão da transição energética, mas aqueles que mais contribuem com a produção dos gases do efeito estufa, aqueles que mais contribuem com as mudanças climáticas em curso no nosso planeta, não só têm que assumir compromissos, mas que esses compromissos não fiquem só no discurso ou no papel, que sejam colocadas em práticas através de ações que comprovadamente venham contribuir para a redução das emissões de gases estufa na atmosfera. Aqui, regulamentação do mercado de créditos de carbono, que fique bem claro, já em 1997, eu estou falando de 27 anos atrás, quando foi realizada a Conferência de Quioto e foi assinado o Protocolo de Quioto, se estabeleceu a criação dos créditos de carbono. Cada crédito de carbono equivale a 1.000 toneladas de CO2, né? Oh, perdão, 1.000 toneladas. 1.000 toneladas, se não me engano, de CO2, é isso. Né? Então, cada crédito de carbono tem um valor no mercado, né? Você negocia isso nas bolsas
específicas para negociações de crédito de carbono. E com isso, né, você regulamentando essa questão dos créditos de carbono, você terá não só condições de gerar recursos, porque o crédito de carbono é o seguinte: existem aquelas empresas que acabam poluindo mais o ar atmosférico, então, para compensar as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, essas empresas adquirem os créditos de carbono que são negociados. Então, os países em desenvolvimento, por exemplo, eles podem utilizar os créditos de carbono como uma fonte de recursos que também será de grande relevância para o desenvolvimento desses países, para a criação e desenvolvimento de políticas ambientais sustentáveis, que é de suma importância para a sociedade e para o planeta como um todo. Então aqui nós temos, né, aqui a indústria poluente, né? Aqui nós temos, por exemplo, né, a usina fotovoltaica, aqui nós temos uma usina eólica, né, de geração de energia eólica, ou qualquer outro mecanismo que possa ser utilizado, como o reflorestamento, como, por exemplo, a manutenção de uma floresta, que gera também créditos de carbono, e isso acaba contribuindo para que países, prefeituras, estados possam ter mais uma fonte de receitas ao negociarem esses créditos de carbono no mercado internacional. Aqui foi aprovado um fundo de 300 bilhões de dólares ano para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas nos países em desenvolvimento. Esse foi o tema que gerou maior debate, maior discussão lá na COP29, inclusive, né? Anteontem, delegações dos países em desenvolvimento, não só aqueles localizados em ilhas que correm o risco de desaparecerem, né? Países insulares, como outros países em desenvolvimento, se retiraram da reunião, porque não concordavam com o valor oferecido para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Por quê? Quem mais contribui para as emissões de gases do efeito estufa, isso também ninguém pode negar, são as principais economias do mundo e principalmente os países de maior desenvolvimento. Então, esses países, por serem ricos, terem condições, devem bancar, né, os efeitos das mudanças climáticas como forma, né, de reduzir esses impactos nos países em desenvolvimento, sejam os impactos causados por uma seca, sejam os impactos causados por inundações, pela elevação do nível do mar, enfim. Então, o que se pretendia é que os países desenvolvidos pudessem disponibilizar entre 1 trilhão e 1,5 trilhão de dólares por ano para as ações de combate aos efeitos das mudanças climáticas nos países em desenvolvimento. A princípio, eles ofertaram 250 bilhões de dólares, que era um valor que já tinha sido acertado em 2015 no Acordo de Paris, que não saiu do papel, né? Acabou não sendo cumprido, e os países então aumentaram para 300 bilhões de dólares, ficou muito abaixo daquilo que pretendia os países em desenvolvimento, mas aquele negócio. Uma coisa é prometer, a outra coisa é cumprir, porque houve essa promessa lá atrás no Acordo de Paris e não foi cumprida tal promessa. Então, esperamos que dessa vez, pelo menos, haja uma sensibilidade maior dos governos dos países desenvolvidos em transferir esses recursos para as ações de combate aos efeitos, às consequências das mudanças climáticas nos países em desenvolvimento, que são países, em sua maioria, muito pobres, carentes de recursos e que não têm como enfrentar esses efeitos das mudanças climáticas. E isso acaba gerando um custo social e um custo econômico muito grande para esses países. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal de Eugênio,
ajude a divulgar o canal Geogênio, uma plataforma de ensino criada para democratizar o ensino da geografia. É um canal que não tem fins lucrativos, fins financeiros, apenas uma plataforma de ensino para levar o conhecimento a quem está se preparando para os concursos militares, vestibulares e públicos, e também levar o conhecimento e criar um campo de debate para aqueles que gostam da geografia. Essa aula foi gravada no dia 24 de novembro de 2024. Espero que vocês tenham gostado desse encontro e que nós possamos dar continuidade com novas aulas. Valeu, moçada! No mais, um bom domingo, uma boa semana para todos vocês. Valeu! Um beijão no coração de todos, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!